Na Bíblia, a ideia de céu e terra representa o espaço de Deus e o nosso espaço. O espaço humano é fácil de compreender, pois vivemos nele, com árvores, rios e montanhas. Já o espaço de Deus é mais difícil de conceber. A Bíblia utiliza imagens para nos ajudar a entender esse espaço, que é essencialmente inconcebível para nós. Embora céu e terra sejam diferentes em sua natureza, a Bíblia mostra que eles nem sempre estão separados. Podemos pensar neles como dimensões distintas que podem se sobrepor no mesmo lugar. Costumamos falar sobre ir para o céu depois da morte, mas não discutimos muito sobre essa justaposição entre os dois espaços. No entanto, essa união é central para a narrativa bíblica. No início, céu e terra eram completamente unificados, mas foram separados, e a história bíblica trata de como Deus está reunindo esses espaços novamente. O Jardim do Éden era esse lugar onde Deus e a humanidade habitavam juntos, sem separação. Os seres humanos, porém, quiseram seguir seu próprio caminho, afastando-se de Deus para criar um mundo à parte. Com isso, surgiram dois espaços distintos, e a Bíblia usa diferentes palavras e expressões para marcar essa separação. Apesar disso, esses espaços podem se justapor, e um exemplo disso são os templos. No contexto bíblico, a presença de Deus era experimentada no templo, onde céu e terra se encontravam. Havia dois tipos de templos mencionados na Bíblia: o tabernáculo, uma tenda construída por Moisés, e o grande templo de Salomão. Ambos eram decorados para remeter ao jardim do árvores frutíferas, flores, imagens de anjos, ouro e pedras preciosas. No centro do templo ficava o Santo dos Santos, o ponto de acesso à presença de Deus. No entanto, havia um problema. Enquanto o espaço de Deus é puro, cheio de justiça e beleza, o espaço humano está corrompido pelo pecado e pela injustiça. Para resolver esse conflito, eram realizados sacrifícios de animais. A ideia era que o sacrifício absorvia o pecado da pessoa, tornando-a apta para entrar no templo e estar na presença de Deus. No entanto, essa solução era temporária. A Bíblia, porém, aponta para algo maior: Jesus. No Novo Testamento, o Evangelho de João afirma que Deus se tornou humano em Jesus e fez sua habitação entre nós. A palavra habitação remete ao tabernáculo, sugerindo que Jesus é o verdadeiro templo, o local onde céu e terra se encontram. Mas, diferentemente dos templos físicos, Jesus não permanecia em um lugar fixo. Ele andava entre as pessoas, curava os doentes, perdoava pecados e criava pequenos espaços onde céu e terra se uniam. Ele anunciava que o reino de Deus estava presente e ensinava seus seguidores a orar para que a vontade de Deus fosse feita na terra como no céu. No entanto, a mensagem de Jesus foi vista como uma ameaça, e ele foi morto. À primeira vista, isso parecia frustrar o plano de unir céu e terra. Porém, João Batista já havia identificado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que Jesus não era apenas o templo, mas também o sacrifício. Na cruz, ele absorveu o pecado para criar um espaço puro, sem as limitações dos sacrifícios de animais. Seu sacrifício tem o poder de se expandir, aproximando céu e terra cada vez mais. Diante disso, surge uma pergunta: o que acontece depois da morte? Embora a Bíblia ensine que os cristãos estarão com Jesus no céu após morrerem, esse não é o foco principal da narrativa bíblica. O verdadeiro objetivo é a reunião definitiva entre céu e terra, algo que acontecerá quando Jesus retornar. O livro de Apocalipse descreve essa união como um novo jardim do Éden, agora em forma de cidade, onde o pecado e a morte serão eliminados. Nesse momento, a história humana será redimida e a criação renovada, e os espaços de Deus e dos humanos estarão completamente unificados mais uma vez.